Muito bom dia a você que acompanha o Power Mix. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque com a dádiva da internet a gente não sabe a que horas é que vai chegar esse conteúdo até você. Mas se chegou esse link, você clicou e está assistindo, é porque tem assunto interessante no ar. Eu estou na minha entrevista da semana. Toda quarta-feira eu recebo aqui nos estúdios do Power Mix um parlamentar da Câmara de Vereadores e desta vez o vereador José da Paixão, já a segunda vez no ano, e é sempre muito bom bater um papo com o Zé. Eu estava comentando até com o Zé fora do ar. A melhor coisa que tem é entrevistar médico e político velho, porque o assunto não acaba, né, Zé? E o Zé falou assim, com 66 anos tem que estar velho, mas você ainda tem muita lenha para queimar. Bom dia, Zé. Bom dia, Mauro, bom dia o Jefferson e toda a equipe aqui do Power Mix. Obrigado por você que está assistindo, tenha um bom dia, estamos aqui pronto a ouvir e a responder, tá, Mauro? Zé, eu faço uma avaliação, eu tenho falado isso para todos os vereadores que têm vindo aqui nas quartas-feiras, talvez é uma falsa impressão, porque eu voltei para Nova Mutum há pouco tempo, mas vocês estão numa das câmaras mais produtivas de todos os tempos, né? Porque o volume de trabalho que vocês têm tido ali é uma coisa impressionante, né? Justamente, a Câmara Municipal de Nova Mutum, Mauro, é uma Câmara muito atuante. Desde que eu conheço esta Câmara, ela é atuante. E o resultado, o produto que isso tudo gerou, é esse avanço tão grande que Nova Mutum tem tido. Nova Mutum avança em tudo. É na saúde, na educação. A iniciativa privada investe com segurança, com a certeza que vai ter retorno do seu investimento. Grandes empresas têm se instalado aqui, está previsto uma outra empresa grande que vai estar chegando em Nova Mutum, mas são, além essas grandes são poucas, mas são milhares de pequenas empresas, média e pequenas, que abrem aqui em Nova Mutum e geram oportunidade, gera emprego, gera renda e gera riqueza para o nosso município. E o resultado disso tudo é o trabalho do Poder Executivo, que é aquele que executa as obras, e o Legislativo, que caminha sempre junto. Nós procuramos não ficar para trás, porque o que acontece com a cidade quando ela chega nesse nível que está em Nova Mutum, que cresce 10% ou mais ao ano? Se o poder público, as instituições públicas não acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento que o mesmo Poder Executivo e o Legislativo proporcionaram, nós ficamos para trás. E para nós não ficarmos para trás, nós temos que atuar, avançar e avançar a cada dia. Então, esse tem sido o nosso propósito desde que chegamos na Câmara. Quando eu cheguei, o município já estava avançando. Aquele momento difícil que o município passou lá nos anos 80, 90, isso ficou para trás. Mas as dificuldades que tinha, mas aqueles que estavam na gestão, tanto no Executivo quanto no Legislativo na época, foram os que prepararam o terreno. E nós chegamos depois, mas nós demos sequência a tudo isso e esforçamos no nosso dia a dia para continuar correspondendo às expectativas do cidadão e às necessidades do município. Nunca um município vai chegar ao patamar de dizer assim, olha, está tudo pronto, não há mais nada que se fazer. Não, sempre terá o que se fazer e muita coisa, né? Porque é um município que cresce, que avança. E eu sou muito grato, primeiramente, a Deus e ao povo de Nova Mutum. Primeiro, que este povo me receberam com os braços abertos e me abraçaram aqui. Segundo, me deram a oportunidade de dar a minha cota de contribuição para esse crescimento, para esse avanço. Nós estamos aí, eu lembro que em 2013 fora criada uma comissão para elaborar o novo plano diretor de Nova Mutum. E ficou um ano, 2 anos
essa comissão passou por todos os bairros de Nova Mutum. Infelizmente, na época, teve muito pouca participação popular. As pessoas eram convidadas, mas elas não iam na reunião dentro do bairro. Ia lá 10, 15 pessoas para dar a sugestão, era apresentada a proposta e recebia a sugestão e foram inseridas essas sugestões no plano diretor. E em 2015, eu era o presidente da Câmara e chegou em nossas mãos, vindo do Poder Executivo, da época do prefeito Adriano, e nós aprovamos esse plano diretor e já deixamos, dentro da lei do plano diretor, já previsto uma revisão para 10 anos adiante, que é agora em 2025. E agora nós estamos revendo. Está ali, foi aberto, foi montado um escritório do plano diretor ali do lado do Sebrae, ali na Avenida das Araras, aonde tem uma equipe lá recebendo sugestões. Então você, cidadão, você empresário, você comerciante, que tem uma sugestão de melhora, ideias para que o município continue avançando, continue melhorando, pode chegar ali, falar com aquela equipe que estão ali e levar a sua sugestão. Você estará contribuindo para a revisão do plano diretor que nós temos na nossa cidade, porque esse plano diretor, ela ordenou o crescimento e o avanço da cidade. Então, está lá e eu sou muito grato porque estou fazendo parte de todo esse processo. E agora, daqui para o ano que vem, seja este ano, seja no ano que vem, nós vamos estar votando essa revisão do plano diretor. Nós já mexemos nele, Mauro, várias vezes. Houve necessidade, porque nesse período desses 10 anos, a cidade avançou tanto que nós tivemos que rever antes do prazo, antes dos 10 anos. Foi feito várias mudanças, vários acréscimos dentro do plano diretor, mas nós temos a cidade muito bem zoneada, aonde pode o comércio, aonde tem que ser só residência, aonde pode ser indústria, enfim. A cidade está muito bem distribuído por segmentos de serviços, de prestação de serviço e de moradia. Talvez eu possa estar errado, mas eu acho que hoje, nessa renovação, nessa revisão do plano diretor, acho que a pauta que vocês mais devem ouvir é sobre o trânsito, né? Nova Mutum precisa de uma ordenação. Como é que está isso, Zé? A mobilidade urbana, inclusive eu faço parte, nessa gestão agora, a Câmara criou mais uma comissão. São mais uma não, acho que são mais, nós tínhamos 4, são 7 hoje, mais 3 comissões, e aonde foi criada a Comissão de Mobilidade Urbana, na qual eu faço parte. O presidente, o vereador Rafael Brignoni, o Ricardo faz parte como secretário e eu como membro. E o problema do trânsito é um problema sério. Se você pegar nas cidades, nos municípios do porte de Nova Mutum, vamos falar aqui da região norte de Mato Grosso, que nós temos Nova Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop, que são os municípios que mais se destacam, que mais crescem e avançam. O problema do trânsito, a mobilidade urbana, é um problema sério demais. E o município de Nova Mutum, ela tem gasto milhões de reais só para atender pessoas acidentadas. E nós precisamos fazer algo para resolver isso. Então, a Secretaria de Administração, que é responsável pelo trânsito da cidade através do Departamento de Trânsito, ela tem se preparado, contratou no último concurso um engenheiro, como que é o nome do engenheiro? Engenheiro de tráfego. Engenheiro de trânsito. Então, ele está trabalhando, uma pessoa muito boa de lidar, pessoa competente, capaz, e tem auxiliado muito nessa questão do trânsito. Para quem anda na cidade, deve estar observando que muitos quebra-molas estão sendo colocados aqui nas avenidas. Como é que foi definido a posição desses quebra-molas? Primeiro, a própria sociedade que traz para o vereador, e o vereador faz uma indicação de um local, porque quando eu faço uma indicação é porque alguém me pediu. Sim. E assim todos os demais vereadores. E
os acidentes de trânsito, o Corpo de Bombeiros, o Sargento Fabrício, ele era responsável por isso, hoje ele está licenciado, pediu um afastamento, não terminou ainda, está fora do Corpo de Bombeiros. Mas passou por ele todos os locais onde mais aconteciam acidentes. E esses locais é que estão sendo colocados os quebra-molas, né? E vai aliviar o trânsito. Muita gente não gosta. Eu também não gosto de quebra-mola, mas a gente é obrigado. É uma forma de você coibir o acidente, porque a pessoa que ele não respeita a preferência do outro, mas um quebra-mola faz com que ele respeite, ele vai ter que parar, não tem jeito. Então, é a única saída, pode não ser a única, porque a saída para ter um trânsito educado, um trânsito que tem um índice baixo de acidentes, é a educação. Sim. Do condutor, seja ele, inclusive, de ciclista, a moto, condutor de moto, carros, enfim, todos os tipos de transportes, ele precisa ser educado, respeitar. Eu vou contar aqui uma história. Certo dia eu ia numa avenida, ia cruzar uma outra avenida, e de repente veio um ciclista de lá e eu tive que frear para não bater nele. E ele passou, nem olhou para mim. Mas eu olhei para ele e era o meu neto. Nossa! Né? Aí eu fui lá na casa dele, chamei ele. Digo, olha, eu só não atropelei você porque eu segurei, eu ando devagar. Né? E aí eu falei para ele, não faça mais isso. Caramba. Orientei. Então é uma questão de educação no trânsito. Nós precisamos que as pessoas que transitam, elas não deixem para sair em cima da hora. Eu tenho daqui lá no meu trabalho, com 5 minutos eu chego. Pô, sai 15 minutos antes da sua casa. Você vai mais tranquilo, com calma, não está com aquela pressa de chegar, porque se você não ir com pressa, você vai chegar atrasado. Esforça, sai um pouco antes. E eu vim para essa entrevista aqui, Mauro, eu saí lá de casa, de lá aqui eu ia gastar 5 minutos, mas eu saí 15 minutos de lá. Meu filho tem que entrar na aula às 7 horas, eu levo ele às 6h35. Eu vou 25 minutos antes. Quando eu largo meu filho na escola, que eu vou pra rádio, aí que eu começo a ver um movimentão de carro. Então, é só você se adiantar um pouquinho, um pouco. Lógico, de bom senso, né? E aí não precisa essa pressa toda, né? Porque a pressa, aí a pessoa está com muita pressa. Não, tem que ir lá em casa, tem que sair do serviço, almoçar e retornar. Aí sai doido no trânsito. Deus o livre. Se acontece um acidente, o risco dele perder a vida, ele vai se machucar. E o outro, que às vezes não tem culpa de nada. Outro problema, existe a lei seca. Todo mundo conhece. Se você beber, você não dirija. Se você dirigir, você não beba. E as pessoas insistem em fazer Insistem em fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é irresponsabilidade e coloca a vida dos outros em risco. Então, é questão de educação. Muito bem. Zé, deixa eu mudar de assunto aqui, porque você, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, não tem como eu não te perguntar desse projeto polêmico sobre a criação do feriado do Dia do Professor. Foi apresentado pelo Ricardo e pelo Rafael. Você já leu o projeto? O que você analisou? O que você pensa disso? Eu tomei conhecimento, Mauro, através da própria imprensa da Câmara ontem à noite. Acho que foi protocolado ou entregue na mão do presidente ontem. Eu não tenho conhecimento do teor do projeto. Eu só sei que concede feriado no dia 15 de outubro, se não me engano. Né? A segunda que eu vi lá escrito, né? Eu li a matéria. Uma parte da matéria, não li toda a matéria. Mas, enfim, é um projeto polêmico. Eu acho que o professor é muito importante. Acho não, é importantíssimo na vida de cada um de nós. Quem é que não tem filho? Eu não tenho mais filho estudando, mas eu tenho meus netos, né? Você tem seu filho, você acabou de falar aí. Eles são uma categoria muito importante. Mas o gari também, para mim, é um outro segmento, mas para mim é muito importante. O médico é importante, o enfermeiro. O médico, o enfermeiro, o técnico, contador. o contador, enfim,
todos são muito importantes para nós. Criar um feriado só para um. E aí nós vamos criar um feriado só para um. Não estou me posicionando contra aqui. Não, eu não conheço ainda o teor do projeto. Mas já dá para perceber que é polêmico. Porque eu já fui procurado hoje, através de uma ligação telefônica, por uma mãe que já está preocupada que ela tem que trabalhar esse dia, no dia 15, e quem é que vai cuidar do filho dela lá na creche? Isso é complicado. E senão ela vai ter que pagar alguém. E eu fui comprar pão, e o comerciante me falou, e até me chamou a atenção, eu digo, você só pensa em fazer feriado? Falei, não, eu não tenho nem conhecimento, sei que foi protocolado, mas ainda não sei, não conheço o teor do projeto, não sei como é que está ainda. A gente vai estudar, a gente vai conversar. Não só eu, mas com todos os vereadores. Certamente esse projeto virá na discussão de segunda-feira que vem. Mas aí você já tem noção, né, que o comerciante, a mãe, o pai, enfim... uma gama. Aí o funcionário público, por exemplo, o gari que, mas o professor está feriando, mas por que eu não estou? Então, quer dizer, eu não estou posicionando aqui nem contra e nem a favor. Eu não posso fazer juízo ainda. E isso tem que ser lá adiante, nós vamos conversar, o presidente vai colocar isso em pauta em reunião com todos os vereadores. E a gente tem que ter sabedoria para lidar com essa situação. Eu acho que é importante porque a categoria é importante. Mas, do outro lado, nós temos uma gama de outros segmentos da sociedade que, pelo que eu percebo, pelo que eu senti hoje, não estão aprovando. Então, a gente tem que saber lidar com a situação. Mas nós somos 13 vereadores sábios ali, todos com grande capacidade para exercer a função, estão exercendo, tem provado isso. Então, nós vamos conversar entre vereadores e ver o que vamos se fazer. Eu tenho 2 sugestões, eu falei disso no rádio hoje para resolver esse litígio. Na verdade, 3 sugestões. Sugestão número 1, tira esse projeto de pauta, não precisa desse desgaste. Sugestão número 2, quer criar o dia do professor? Então que seja feriado só para os professores. Tudo bem, funcionalismo público vai trabalhar, a saúde vai trabalhar, a administração vai trabalhar, a Câmara vai trabalhar. Eu sou professor. Não, você vai folgar hoje. E sugestão número 3, faz um feriado geral, que já existe, que é o 28 de outubro, dia do servidor público. Então, há caminhos, né? É só buscar. Mas eu acho que o mais saudável nesse momento é tirar esse projeto de pauta. Porque professor, Zé, tem muitas outras coisas que eles precisam, eles reivindicam, além de um feriado. O professor precisa melhorar seu vale alimentação, o professor precisa de uma recomposição salarial, o professor precisa terminar a construção do PCCS. Eu acho que discutir feriado agora. Olha, e tem um detalhe. A classe comercial e industrial, de todos os segmentos, ela tem um ônus com isso. Né? Porque se dá um feriado geral, ele vai ter que pagar hora extra. E a hora extra ajuda o funcionário. Porém, pesa na folha de pagamento. Ou se ele fica de porta fechada um dia que ele não vende. Então é complicado. Você vê que não dá para fazer não dá para ter uma opinião formada no momento. Precisa sentar e conversar e falar do assunto entre todos os vereadores e avaliar os 4 lados da situação e ver o que nós vamos fazer. Agora, por que você e a vereadora Lourdes apresentaram uma indicação aqui para viabilizar a gratuidade da assinatura digital para todos os servidores em exercício de função administrativa? Em função da prefeitura ter adotado o sistema de papel zero. A prefeitura não usa mais papel. Bacana. Né? Então, economiza, facilita. E aí, para você adquirir essa assinatura, as pessoas que vão ter que assinar... Porque todos os setores têm alguém assinando documentos. E como não tem papel, ele tem que ir lá fazer assinatura digital e isso tem um custo. Sim. E aí vai para o bolso dele. Então nós estamos sugerindo, através da indicação, que a prefeitura faça de gratuidade para quem tem que assinar, fazer a assinatura digital. É por isso que nós apresentamos o projeto, para facilitar e não mexer no bolso daquele funcionário que já sobrevive muitas vezes com dificuldade, pagando aluguel caro,
né? O custo de vida é caro e ainda tem que ter mais esse ônus que não é culpa dele. Então, a gente está sugerindo que a prefeitura o arque ou de alguma forma isenta ele de gastar com isso. Outra indicação interessante sua e do Bicô, a implantação do exame de coagulograma na rede pública. Por quê? Justamente, porque não tem ainda. O rol de atendimento do município não está esse exame incluído gratuitamente. E ele é bem baratinho. Ah, mas então se é barato, deixa a pessoa pagar. Mas tem gente que não tem dinheiro para isso. Tem gente que R$10 faz uma diferença para ele. Sim. Né? Então, pensando nisso, nós estamos sugerindo através dessa indicação para que a prefeitura possa colocar no calendário, na relação de exames que eles oferecem gratuitamente, também esse exame de coagulação. Uma outra indicação que me chega aqui sua, eu achei interessante também, é ali com relação à Avenida das Andorinhas, no Parque dos Engastes, em frente à Escola Exponencial. Tava passando da hora mesmo de ter um estacionamento ali, né, Zé? Porque eu vi o Major falar na palestra de trânsito, tem gente que está estacionando ali, encostado na calçada, ali não é estacionamento enquanto não se construir, né? Justamente. Ali é o seguinte, nós fomos procurados pela direção da escola, por pais, que aconteceu até acidente ali. A Avenida Brasil ali, as pessoas passam ali a 60, 80 por hora, né? E passa bem do lado da escola. E aí, ali descendo, você vê que ali é uma descida, para quem vai sentido leste, Sim. é uma descida. Na descida, a pessoa já, às vezes, se ele está com pressa, aí você já sabe como é que é. E ali, principalmente nos horários de entrada e saída do colégio, há um movimento muito grande de alunos. E aí o risco de um acidente. Aí as pessoas que vão na escola, porque ali ela tem escola durante o dia e durante a noite. Né? Então, é preciso ter aonde estacionar. Então, nós fizemos uma indicação para que a prefeitura faça o estacionamento da Avenida das Arapongas, que está aqui embaixo, aqui bem no Posto Bem Brasil ali, até a Avenida Brasil. Mas a prefeitura priorizou aquele trecho da escola, porque nós batemos que a escola é necessária e é. Com certeza. Né? E nós colocamos mais na indicação. Nós estamos solicitando também, eu não sei se está na indicação, mas nós solicitamos também a passagem elevada de pedestre. Ah, tá sim, tá sim. Isso. Tá sim. Dos dois lados da pista, porque a escola ela ocupa a margem direita e esquerda da avenida, né? O ensino médio é do lado, se você for por rumo oeste, está do lado direito e a escola Fundamental? está à esquerda. Então, por isso nós fizemos a indicação e desde já eu quero agradecer à Secretaria de Administração, ao Departamento de Trânsito, que está vinculado à Secretaria de Administração, por ter e estar atendendo esse nosso pleito, que é de interesse público e social. Bom, vamos lá. Falei os assuntos que eu tinha. Quero te agradecer, Zé, mais uma vez pela presença. Ao longo dos tempos, a gente vai quebrando o gelo. Primeira vez que eu entrevistei o Zé, eu tinha um medo. Falei, nossa, entrevistar o presidente da Câmara hoje já ficou normal. O Zé é uma grande pessoa. Seja sempre muito bem-vindo aqui a essa casa, viu, Zé? Obrigado, Mauro. Eu sempre agradeço, sou muito grato a este meio de comunicação aqui, o Pormix, ao Jefferson, que é o proprietário, a você que está aqui. Enfim, aqui eu vejo, quando eu entro aqui, eu vejo só amigos. Obrigado. Pessoas que a gente relaciona, né, no dia a dia da gente. Então, meu muito obrigado. E a você que acompanhou a nossa entrevista, nosso muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Não sou um vereador barulhento, sou um vereador que trabalho pacificamente, com paciência, sem pressa, mas procurando sempre resolver os problemas que não é meu, mas é de toda a sociedade mutuense. E eu costumo dizer que o bom vereador não pode afogar em pouca água. Muito bem. Grande abraço para o Zé da Paixão. Todo mundo aí, obrigado à equipe da Câmara, da Assessoria, Getúlio, a Elissa aqui participando com a gente. Eu volto numa próxima oportunidade, sempre às quartas-feiras,
tem vereador batendo um papo comigo aqui na bancada. Um grande abraço.